Palavra da Vida é uma proposta de sentidos novos para a vida. E mais uma vez estamos convosco para conversar, para trocarmos umas impressões. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós. Aliás, todos eles são importantes porque dizem respeito à pessoa humana. Mas vamos tratar convosco sobre um tema sem o qual nós não temos sentido na nossa vida. E este programa é para nós podermos, de facto, descobrir sentidos novos na nossa vida. Vamos falar sobre a paz. A paz a partir da pessoa humana. A pessoa humana, o coração da paz. E vamos falar sobre os fundamentos da paz, vamos falar sobre alguns flashes dos desequilíbrios da paz nos nossos dias, principalmente neste mundo contemporâneo, global em que nós vivemos, e depois vamos voltar novamente às origens. E essa origem, chamada Gênese, é precisamente o próprio Cristo, que é o príncipe da paz. Me leva a paz, meu caminho, meu caminho, meu caminho. Unidos! Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. O que é que você faz? Me leva a paz, meu caminho, meu caminho, meu caminho. Me leva a paz, meu caminho, meu caminho, meu O caminho. que é que você faz? Me leva a paz, meu caminho, meu caminho, meu caminho. Ao iniciarmos este nosso diálogo desta noite sobre o tema que acabou de ser mencionado, portanto, sobre o tema da paz, nós gostaríamos de, antes de mais, dar as boas-vindas ao nosso convidado de honra, que já é subejamente conhecido dos nossos telespectadores, o Padre Dr. José de Lima, Presidente da Universidade Católica em Braga. Bem-aja e seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado por me terem convidado. É com muito gosto que eu venho sempre aqui estar convosco, sobretudo porque gosto de conversar. É aqui que a pessoa se realiza, é conversando uns com os outros. Quero agradecer tanto ao Padre Gastão como a si esta possibilidade que me dão de dialogar sobre este tema tão importante no mundo contemporâneo, tão importante para nós sermos homens. E Padre de Lima, nós vamos começar a falar sobre a paz, sobre o coração da paz, que é precisamente a pessoa humana. De onde é que está o fundamento da paz? Que tipo de paz é que o mundo precisa? Qual é o fundamento desta paz que nós tanto ansiamos? Eu, quando penso nesta temática muito importante para hoje, regresso logo àquilo que é um dos textos mais interessantes, texto poético, mas que tem mais interesse para a compreensão desta realidade. E é o livro do Gênesis. E quando vou ver o livro do Gênesis, aprecio e dou-me conta de que no coração do texto bíblico está a pessoa humana. E por isso, quando há meses, para o início deste ano, Bento XVI colocava esta questão como central no Dia Mundial da Paz, eu creio que, aliás, depois o texto dele vai nesse sentido, creio que é uma releitura nova do texto do livro do Gênesis. Porque depois de toda a criação, o homem é colocado no centro do jardim, mas no centro do jardim onde tudo vive em equilíbrio. Onde os animais selvagens, os animais marinhos, os peixes, a água, a terra, as árvores, tudo aparece numa ordem muito grande. E é no meio desta ordem, no meio desta harmonia, eu diria mesmo desta harmonia do cosmos, que Deus tem esta intenção de amor e diz, no meio disto tudo, como coração desta criação fantástica, façamos o homem. Ou melhor, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Isto é, no coração do próprio jardim, Deus coloca o seu coração de amor numa imagem e semelhança que se chama homem e mulher. Com corações capazes de amar como Deus nos ama. Exatamente, exatamente. E é esse, eu creio que partem daqui todas as questões que hoje, porventura, podem ser questões dos seres humanos nas sociedades que formamos hoje. Se olharmos para esta espécie de narrativa poética do início, logo damos conta que, afinal, isto tem a ver connosco, tem a ver também com os desequilíbrios, mas, sobretudo, quando queremos que a ordem do criado, que a ordem do mundo, que a ordem das sociedades seja uma ordem boa, uma ordem que as pessoas vivam em felicidade, é necessário regressar a este respeito de uns elementos para com os outros. No princípio, de facto, a paz, aquilo que se chama a paz, é a harmonia do início. Deus está e Deus cria um coração semelhante ao dele e à sua imagem para estar e gerir.
E há aqui, Mas- e há aqui um diga, aspecto, diga. desculpe-lhe interromper, há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante até para os nossos telespectadores. É que, de facto, o último ser a ser criado foi o ser humano. Exatamente. Deus criou tudo. Exatamente, como o coração de tudo. E depois criado. criou o homem. E até há uma determinada narração até que diz que depois criou a mulher do homem. Exatamente. Isto é tudo muito interessante, porque afinal de contas fala-se no coração da paz, que a pessoa humana é o coração da paz. E isto é curioso, porque de facto, depois do homem ser criado, precisava de um coração Exato. com quem pudesse comunicar, que tivesse os mesmos sentimentos, tivesse a mesma expressão. E o Padre Gastão chama a atenção para um pormenor muito interessante deste coração do centro do jardim, porque é um coração humano, sem dúvida, mas casal. É muito interessante, porque o que diz o Gênesis é que Deus criou o ser humano e criou-os homem e mulher. Eu creio que é necessário, quando hoje olhamos para os problemas que existem, é necessário não só uma reconciliação, digamos assim, com estes fundamentos, que são os fundamentos cósmicos, os fundamentos ecológicos, os fundamentos da criação, mas também esta realidade incutida no próprio coração do início, que é uma realidade feminina, Exato, masculina. exato. O homem não é sem mulher e a mulher não é sem homem. E a paz de Deus que habita no seio da sua criação necessitam destes dois, isto é, deste ser humano, feminino e masculino, que dialoguem, que conversem, que sejam capazes. Aliás, há uma missão. Há uma missão, no texto há exato. uma missão. Crescei, E multiplicai-vos. multiplicai-vos e dominai a terra. Exato. Em três aspectos muito importantes. Crescei e o desenvolvimento aí está. Multiplicai-vos e a humanidade aí está. Sempre a partir do coração. E agora dominai. Eu creio que é aqui, é neste verbo, digamos assim, nesta terceira parte do lema de todo o criado, é nesta terceira parte que os problemas se encontram. Porque o dominai pode ser interpretado de muitas maneiras. Exato. Eu gostava de sublinhar uma ideia, ou algumas das ideias que já foram mencionadas, porque eu tenho feito esta mesma leitura do Gênesis e tenho feito igualmente leituras várias que aprofundam esta mesma passagem da Bíblia, e é curioso que são 4 as ideias fundamentais, ou 4 palavras, digamos assim, nas quais se podem resumir aquilo que chamam, em linguagem da medicina antiga da Índia, ayurvédica, chamam sutras. Sutras são como que os pontos. Quando se faz uma operação é preciso fazer Ligam pontos uns para aos voltar outros. a sarar, para Exatamente. juntar a ferida. E essas palavras são, a primeira é a palavra paz. E para curar, para tratar o coração humano, a pessoa é convidada a, no silêncio, deixar que a palavra paz ecoe dentro de si. Sim. Repetidas vezes, ecoar a palavra paz. Depois, a seguir, a palavra harmonia. Coisa curiosa. E é um sinónimo, Aquilo que acabámos de dizer aqui digamos assim. assim, Portanto, que resulta, de facto, e é um sinónimo. E a terceira palavra é a palavra alegria. Felicidade. Há um efeito. Portanto, um efeito. uma espécie E de finalmente efeito. a palavra amor, que é, digamos assim, no qual tudo redunda, Que é o que envolve início, tudo, isso assim. E quando o coração humano está partido por qualquer razão, quando vêm os desencontros, só Deus é que realmente consegue pegar nos cacos, digamos assim, do coração partido, que ele é o oleiro e o nosso coração é do barro, digamos, em linguagem poética, uma vez mais, e repor tudo no seu devido lugar. Portanto, a paz inicial, a harmonia, a alegria, a felicidade e o amor. Só Deus é que consegue realmente... Que no fundo o que repor acaba isto, de não é? dizer, creio que é, no fundo, as questões resolvem-se quando se regressa ao centro. A paz, a alegria, o amor são caminhos para regressar de novo ao centro do jardim onde Deus nos colocou. Regressar ao Nós início, algumas às vezes- origens, exatamente, ao e essencial. algumas vezes vivemos muito na periferia. Portanto, homem e mulher criados à imagem e à semelhança de Deus, a partilhar a paz do mesmo Deus. Deus é paz. E a paz que se dá. Mas, afinal de contas, como é que entrou o veneno destruidor da paz, o devastador da paz no coração humano? Claro que aí também o livro do Gênesis depois aponta como é que as coisas começaram a ser feitas. E o primeiro, digamos assim, o primeiro desequilíbrio é o afastamento de Deus. Quando Deus vem e pergunta, onde estás? Significa que o ser humano, homem e mulher, este coração à imagem e semelhança, começaram a afastar-se. Exato. E isto leva até ao ponto de este afastamento ser quase
completo, pensando-se que se poderia continuar a criação, desenvolvê-la e dominá-la sem Deus. Isto é, aquilo que era aquele e aquela, os seres humanos, que eram imagem e semelhança de Deus, pensaram que poderiam deixar de o ser e serem deuses. E aí está o transtorno. E tal, um tal transtorno que aparece com aquilo que o Gênesis depois relata como a queda original, mas a queda original é de todos os tempos. Não é só daquele tempo. Exatamente. Nós, depois, na humanidade e na cultura da humanidade que se vai fabricando, nós vamos sendo, uns e outros, chamados também, impelidos também, digamos, atraídos por esta espécie de nostalgia de uma origem mal vivida, por os seres humanos, e que rompe com aquilo que era essencial, era ser imagem e semelhança. Se perde aquele a partir do qual se é imagem e semelhança, está tudo transtornado. E é esse o problema. E depois isto repercute-se, isto vai-se ver em todas as civilizações e na nossa civilização, na nossa cultura contemporânea, isto vê-se com uma acuidade, com uma força muito, muito própria. Exato, exato. Eu acho que é a partir daqui, esta ruptura inicial e este afastamento. E é curioso que, com a encarnação do Verbo, da Palavra de Deus, Deus ao encarnar, ao vir, ao tornar-se presente, ao descer em Jesus, é curioso que Jesus fala precisamente nisto, quando ele fala da paz. Exatamente. E ele diz claramente que eu não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, já há duas pazes. Exatamente. Já há aqui dois conceitos de paz antagónicos, não é verdade? Há a paz antes da ruptura e a paz depois da ruptura. Da ruptura. E nós somos... E agora estão a ver, creio eu, os seres humanos, homens e mulheres, são, ora, atraídos pela paz da origem e, portanto, Deus continua a viver no seu coração, ora, atraídos pela paz depois da ruptura e, portanto, há um conjunto de interesses que favorece este núcleo, que favorece aquele e, portanto, por vezes nunca se entendem. E eu creio que nós chegamos ao centro, ao âmago, para que os nossos telespectadores entendam daquilo que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de duas pazes, porque só há uma. Sim. Nós estamos a falar da maneira como a paz autêntica se vai deteriorando no coração humano. Exatamente. Não é verdade? E como muitos cristãos, imensos, um deles famosíssimo, Francisco de Assis, como eles encontram e pedem que realmente essa paz que vem de dentro e que vem do alto se torne realidade. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Francisco de Assis é um dos que, num determinado século, faz uma reviravolta, transtorna um bocado o circuito de uma paz com pouca eficiência, como no século XII, mas no século XX, há outros que também pretendem dar esta volta e regressarem ao início. Francisco de Assis, de qualquer maneira, em função da ecologia e em função do amor e da harmonia inicial, é um dos homens que deu a volta. E no nosso tempo também há homens e mulheres que dão a volta. Exato. E que promovem estes movimentos novos, que são movimentos de refundação. Exatamente. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Unidos! Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. O que é que você faz? E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. O que é que você faz? E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E leva Vamos avaliar exatamente a razão fundamental da visão cristã da paz. A visão cristã da paz remonta às primeiras páginas da Bíblia, ao Gênesis, ou seja, à própria criação, à presença de Deus que se revela como Criador e que coloca no coração do homem este desejo profundo e inalienável e inconfundível da paz. No entanto, nós deparamos-nos com o nosso mundo de hoje numa forma especial, porque é este em que vivemos e é este que nos cabe refletir neste momento. Vemos tantos desequilíbrios em relação a esta paz. Quais serão as razões fundamentais para estes desequilíbrios neste mundo contemporâneo? É sobre este tema que nós vamos refletir e o nosso padre José de Lima certamente
Eu creio que hoje que é qualquer coisa de flagelante para a humanidade que somos, para os seres humanos, para os homens e para as mulheres, nas suas diferentes culturas. É flagelante ver os desequilíbrios cósmicos, humanos, ecológicos. E quando pensamos, quando refletimos sobre eles, por trás está um vírus. E, do meu ponto de vista, talvez seja reduzir muito a visão, mas do meu ponto de vista está o vírus do afastamento, de uma ruptura com o divino, para dizer em termos mais globais. Isto é, há um afastamento de Deus, do ponto de vista. E não quer dizer que linearmente, eu não diria que linearmente, o afastamento da religião e dos cultos cristãos seja acompanhado de mais desequilíbrios, do ponto de vista da terra, do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista intergeneracional e intercivilizacional. Mas tem alguma coisa a ver, porque quando o homem esquece a sua dimensão religiosa, tende a desequilibrar-se. Isto é, tende a pensar que é no mundo o dominador. Quando Que é esta coisa que é um bocado uma selva, onde cada um apanha o que pode e esquece-se que no princípio são dois. Esquece-se que o casal, o originário, digamos assim, quando olhamos para o Gênesis, são duas pessoas. E quando uma esquece a outra, há desequilíbrio. Portanto, é aqui, eu creio que está aqui a raiz das guerras incríveis que nos flagelam de todo o lado. Está aqui, e são problemas de civilização, está aqui o problema do terrorismo, que é hoje uma chaga nas nossas culturas e no nosso relacionamento internacional. Porque também é o desrespeito, um desrespeito muito forte, mas sem sentido. A humanidade anda um bocado à deriva. Não sabe que o outro, sem o outro, não há. Todas as Sem formas outro de não há. violência, aliás. Portanto, todas o as formas de terrorismo sendo violência. uma forma exacerbada. Exato. Porque da eu creio que podemos pensar em termos de desequilíbrios a nível mais global, as guerras, as epidemias, os contrastes do ponto de vista ecológico, o terrorismo por todo o lado, mas podemos pensar também destes desequilíbrios a nível muito mais parcelar, próximo, regional, territorial daquilo que conhecemos. E então aí temos a violência doméstica, pois, é um espetáculo atroz. O problema da exploração dos menores. É a guerra ao nosso lado. Eu sei lá, o problema dos furtos, o problema do roubo. No fundo, a apropriação, no fundo está sempre esta questão original, que é a apropriação daquilo que é de todos só para alguns. Isto desencadeia uma espécie de caminho de interesses galopante que depois ninguém a para. Eu creio que quando olhamos para o mundo contemporâneo, para a nossa relação no seio das comunidades reais às quais pertencemos, e quando olhamos para o mundo do ponto de vista dos mecanismos internacionais que ele consegue gerir, e esta gestão por vezes não é a melhor, nós pensamos que afinal há aqui qualquer coisa que tem a ver com um transtorno do princípio. Um transtorno verdadeiro. Eu penso que é interessante sublinhar, até na sequência deste pensamento, que o homem não reflete, não pensa que aquilo que está a fazer à natureza está a fazê-lo a si próprio. Aquilo que está a fazer à vida está a fazê-lo a si próprio. E, sobretudo, aquilo que está a fazer ao outro está a fazê-lo a si próprio. E é exatamente por isso que sofremos, por vezes pensando que são os castigos de Deus, que Deus não existe, que Deus não é bom, e esquecemos que somos nós que plantamos as sementes e colhemos de acordo com aquilo que sememos. Sem dúvida. E temos sempre, os homens e as mulheres, têm sempre mecanismos de se apaziguarem. Por vezes, em vez de olhar para aquilo que passa ao nosso redor, onde há violência, onde há a guerra a pequena dimensão, onde há o desrespeito pela pessoa que está ao nosso lado, forjamos um mecanismo, que é um mecanismo global, e então olhamos para todo o outro planeta e dizemos, mas afinal isto é em toda a parte, e portanto eu fico um bocadinho mais apaziguado que a culpa não é minha. E este desrespeito pela pessoa humana que está ao nosso lado, até nós podemos alargá-lo. Povos que querem a sua independência, querem a sua liberdade, querem o seu direito à pátria.
E as políticas internacionais de países do primeiro mundo não os deixam. Exatamente. Gerando, inclusivamente, muitas vezes a violência, gerando o ódio, a vingança. Tudo isto que se vê a resumir nessa palavra terrorismo, que, afinal de contas, o terrorismo não existe simplesmente porque há 3 ou 4 doidos. Tem as suas origens. E a origem é o mau emprego e a maneira desrespeitosa como realmente a pessoa humana olha para a dignidade dos outros. Exatamente. Não é verdade? E com- A fome no mundo, Sem dúvida. que é assustadora. Há 24 mil crianças a morrerem de fome diariamente no mundo. Isto é um escândalo autêntico. Quer dizer, nós muitas vezes pensamos que é apenas umas coisas... Não, é esta globalidade do mal, como dizia muito bem, deste vírus que entrou, que nós temos que ir ver que realmente a pessoa humana está desequilibrada, porque perdeu a tal... Imagem e semelhança. Exato. Não se põe a dúvida. E é digamos que algum caminho de solução é uma educação para regressar ao seu coração. Quando o homem e a mulher regressam ao coração, regressam ao seu interior, e daí o que dizíamos há momentos, eu creio que está iniciado o caminho de um regresso à harmonia, de talvez um equilíbrio maior. Mas isto é muito difícil, porque os povos batem-se uns contra os outros, os povos têm interesses, as comunidades têm interesses. E, portanto, este caminho de regresso não é simples de abrir. Exato. É muito mais simples de continuar a violência pela violência, de continuar a querermos usurpar aquilo que é de todos. Falava dos povos com direito a uma terra, claro. Ainda hoje, as guerras, há guerras só por causa disso. E de que maneira? Porque é que aquelas centenas de pessoas não têm direito. Têm tanto direito como nós. E, portanto, o jardim é um jardim para todos. E não só para alguns, sempre com esta consciência, e eu peço-vos desculpa por repetir, mas sempre com a consciência do outro que me é próximo. Quando esta consciência se perde. E eu acho que os cristãos na vida da economia, na vida da política, na vida da orientação dos povos, conforme seja umas Nações Unidas, os cristãos, os crentes, aqueles que realmente estão possuídos pelo dom de Deus, o dom do Evangelho, têm uma missão muito importante a desempenhar. Exatamente. Mas muito essa. importante, que é precisamente levar a mentalidade da paz, levar a mentalidade do coração da paz de Deus à realidade da vida. Exatamente. Não é verdade? É essa a missão e era esse também um dos temas fundamentais da mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial da Paz. Deus E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Unidos! Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. O que é que você faz? E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu O caminho. que é que você faz? E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E leva. Creio eu que neste diálogo que temos tido, eu adivinho, talvez, uma ou outra questão daqueles que nos ouvem. Creio eu. E atrever-me-ia, talvez, a adivinhar e a responder de uma forma muito sintética. E a dizem, mas no meio de tudo isto, tendo esquecido aquilo que o Gênesis diz, o que fazer? Qual caminho a percorrer? E eu creio que Jesus, retiro ou leio as suas palavras da Bíblia, eu creio que Jesus tem interesse também para aqui. Diz ele no discurso último, segundo São João, no discurso antes de entregar a sua vida ao Pai por nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, mas não se perturbe o vosso coração. E depois Jesus tem um conjunto de considerações para os discípulos. E termina essas considerações sobre o amor, sobre o espírito, sobre a alegria. E termina assim: digo-vos isto para terdes paz em mim. Eu creio que eu atrever-me-ia a fazer uma proposta para hoje. Os caminhos da paz hoje nascem se nós recentrarmos, nós cristãos, e aqueles que quiserem vir connosco, se recentrarmos a vida em Jesus, que nos dá a paz
não como o mundo a dá, mas a paz que vem dele, isto é, o dom original que nós atrevidamente perdemos. Eu creio que é, a meu ver, que é uma das primeiras pistas para talvez conseguirmos entre nós negociar a paz entre os povos. Mas não se faz sem o regresso a Deus em Jesus. Eu creio que a questão da encarnação de Jesus, de certa maneira, a divinização do homem em Jesus, está aqui para nos dizer, meus amigos, a paz não é conquistada por vós. Será, ou sê-lo-á, apenas se vós fores capazes de viver em Jesus. Digo-vos isto para terdes a paz em mim. Isto é, sem Ele e fora dele, não a teremos. A paz é um dom no início, é um dom também no início, que é o nosso tempo contemporâneo. Com os nossos homens, com as mulheres que vivem connosco. Creio que está aqui uma das soluções. Não sei se seremos capazes de a praticar completamente. Quando e onde o homem não é respeitado na sua integridade, no valor da sua unidade pessoal, na alteridade no outro que também o funda, quando isto não acontece, Jesus não está, a paz de Deus não está. Exato. Creio eu. E eu creio que o que Jesus diz aos seus discípulos, creio que também deve ser para nós, que é esta... Não desanimarmos. Ele diz, não se perturbe o vosso coração. Se o vosso coração está em mim, as coisas vão ir melhor. Aproximai-vos. Eu creio que uma das chances, das hipóteses que temos para o mundo contemporâneo é aproximar-nos do mistério da encarnação. Viver na presença de Jesus ressuscitado, que é uma realidade na Igreja hoje, mas é uma realidade no mundo de hoje. Pode não ser confessado, mas onde há um homem que respeita o outro homem, onde há um homem que é capaz de dialogar com os outros homens, Jesus ressuscitado está aí. É o seu e evangelho. é essa a paz. Exato. Creio que... Exato. Não sei o que vós Eu pensais. quero simplesmente sublinhar o seguinte, é que por vezes existe em nós, cristãos, ou em alguns de nós, este espírito derrotista, desanimador, de adeus mundo de mal a pior. Eu diria adeus mundo de mal a melhor, porque com Cristo, que Ele é o Deus do impossível, com Ele tudo é possível. Porque no final destas palavras que o Padre Celino acabou de ler, ele se diz a palavra de Jesus, eu venci o mundo. E nós com Ele também somos capazes de vencer. Ele é a nossa força. Quando realmente nós não pomos a nossa força no Senhor, a quem iremos nós? Sim. Só Ele tem palavras de vida eterna. Creio que é importantíssimo para hoje é esta aproximação do homem integral. Quando nos aproximarmos do homem integral, o respeitarmos, respeitar-nos uns aos outros, dialogaremos uns com os outros e a paz será possível. Exato. Portanto, meus amigos, a paz é um dom de Deus. E nunca nos esqueçamos que nós temos essa missão de a tornar presente. A oração é importantíssima. Rezemos pela paz. Mas rezemos com um coração pacificado. Com um coração já inundado por esta paz de Deus em Jesus. No seu Jesus, que também é o nosso Jesus, que Ele é não só o príncipe da paz, mas Ele é o caminho da paz dos nossos dias. Nós procuramos conversar convosco, precisamente lançando os alicerces para que gerações futuras possam ter um mundo mais sereno, mais pacificado, se nós assim o quisermos.